Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de BLMG11, vamos ver um pouco mais sobre o fundo. Inclusive, teve distribuição de 90 centavos, né? Foi referente à amortização, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, ver as expectativas futuras, ver também questão de imóvel, que ele reduziu a participação dele, recebeu um valor referente a isso, também como é que vai ficar esse fundo com o passar do tempo, né? Ele tem parte de imóvel ainda para perder também, ok? Claro, vai receber isso de forma financeira. A gente vai dar aquela olhada bem completa no BLMG. Questão de taxas e valor patrimonial, vem pelo menos de taxa o que vinha já de relatórios anteriores, né? Questão de valor patrimonial está R$ 68,05. Ele está sendo negociado bem abaixo disso. Se você pegar aqui no Status Invest, está por volta dos R$ 26, R$ 27. Quanto à última distribuição, ele vai falar aquele 45 centavos, porém, ele vai falar também a questão dos 90 centavos que foi distribuído. Antecipando, isso foi uma amortização extraordinária, tá? Inclusive, foi colocado para votação, foi aprovado, e aí esse valor foi distribuído. Isso deve-se a que ele fez essa amortização? Teve um ofício da CVM, né? Quanto à questão das distribuições de resultados, e aí, para o fundo se adequar, né? Em novembro e dezembro, ele não tinha permissão para distribuir dividendos, né? Apesar dele ter tido resultado do caixa, então para não ficar sem distribuição, para não ficar sem ter nenhuma distribuição, ele optou por fazer uma amortização, né? Mas claro, esse valor caixa ficaria então para cobrir essa amortização, né? Por isso que foi 90 centavos, porque foi 45 referente ao mês de novembro e 45 referente ao mês de dezembro, ok? Então segue o jogo, né? Ele até cita que os proventos referentes a novembro, né, foram na casa dos 45 centavos, né, são pagos em janeiro, e aí segue o jogo, então tá explicado. Ele vai falar também que foi feito um pagamento da Octree, né? No caso, o aporte é na ordem dos 44 milhões de reais. Essa negociação com a Octree já é algo antigo, né? Quem já vem acompanhando aqui no canal já estava ciente disso, mas para quem não estava, ele tem o Triple A, ele tem dois imóveis, né? Que ele tem uma parceria com a Octree, também tem questão de participação do GGRC, a gente vai já olhar os percentuais do fundo nisso, ok? Ele tinha 36% de participação nesses dois imóveis, né? E com isso ele recebeu o valor, diminuiu a participação, no caso como se fosse a venda, né? Devido a essa sociedade, e aí ele ficou com a participação de 31% agora. Inclusive essa participação futuramente vai reduzir novamente, ok? Vai ficar na casa dos 25%, quando tem mais valor a ser recebido nessa negociação. Já já a gente vai ver como vai ficar. Ele vai falar também sobre o imóvel Jandira, né? Que estava já para o inquilino sair. Com essa saída, né, tinha alguns custos para ele colocar esse imóvel novamente no mercado, e aí ele optou por tentar vender esse imóvel, né, e já fazia um valor em cima disso, né, inclusive com a saída do inquilino, né, já houve o pagamento dos aluguéis antecipados, até porque teve a questão de multa, né, teve a questão de quebra de contrato, ele recebeu esse pagamento, essas multas, na ordem dos 21 milhões de reais no final de dezembro, né, esse valor ele já usou para reduzir um pouco dessa alavancagem, né, já que esse imóvel era comprado via CRI, ok? Então ele pega esses 21 milhões e usou para pagar essa, digamos, essa fatura em aberto, ok? E deu uma reduzida na alavancagem, como a gente vai olhar mais à frente, né? Ou melhor, deu uma reduzida no valor que ele tinha pagado dessa operação, e também vai falar que com essa saída, né? Caso a venda seja concluída, né? Tá em questão de discussão ali com o comprador, vai gerar um caixa aí de 35 centavos por cota, ok? Então tem valor aí para entrar nessa negociação. Claro, o fundo tá perdendo um percentual no imóvel lá com a Octree, né? Nos imóveis com a Octree, tá vendendo outro imóvel, então o fundo tá meio que ficando sem nada no patrimônio. Tá ficando claro, o valor da Octree, né? Que foi pago pela Octree, também o valor dessa venda também vai voltar para o fundo. Aí vamos ver o que é que o fundo vai fazer com esses valores, né? Se vai investir em mais imóveis, se vai pegar esse valor, vai colocar na renda fixa aí, vai estar rendendo dinheiro, até porque a cota do fundo tá lá embaixo, né? Esse dinheiro aí tem que ver o que é que vai fazer. A gente tem a listagem aqui dos imóveis, olha só, esse Rio Extrema é o que ele tá com a parceria lá com a Octree. A gente vê aqui então, ele tinha 36%, caiu para 31% e futuramente isso aqui vai cair para 25%, ou seja, ele vai ficar com um quarto de cada um desses imóveis. Nesses outros dois imóveis aqui que são 100% dele, o Jandira é o que está para venda, então seria vendido, ele ficaria ali com o valor, e só ficaria com o Cabreúva. O Cabreúva, no caso, é um terreno como a gente vai olhar mais à frente, né? Então, o fundo ficaria praticamente com dois imóveis, né? Com participações pequenas, um terreno, né? E o dinheiro do Jandira, né? E o fundo também tem algumas disponibilidades aqui na ordem dos 102 milhões de reais. Também tem o passivo, né? Que é referente à questão do Jandira, que aí ele usa para pagar, né? Já
os valores que forem entrando já vai amortizando, né? Se bem que essa alavancagem, né, dentro do que ele tem disponibilidade, está praticamente resolvida já. A alavancagem não apresenta problema para o fundo, mas fica a grande dúvida do que é que o fundo vai fazer então futuramente. O fundo está praticamente sem imóvel, né? Está só com algumas participações pequenas em um terreno. Se ele vai fazer algum desenvolvimento nesse terreno, se vai fazer alguma compra de algum outro imóvel, se vai pegar esse dinheiro e jogar todo no caixa e deixar lá o caixa rendendo e distribuindo. Até porque pelo valor que o fundo está de mercado, né? Se colocar isso aí vai dar até uma rentabilidade, pode até ser que dê uma rentabilidade bem alta, né? Considerando esse valor do mercado que o fundo está atualmente, né? E considerando as taxas Selic que a gente tem hoje, né? Então a gente provavelmente veria ali um retorno considerável. Aqui a gente vê o fluxo de caixa do ativo, a gente vai já ver a DRE, vai entender um pouco mais sobre essa questão do fundo, mas no geral a alavancagem está praticamente coberta com folga aqui com as disponibilidades, né? Tem essa questão desses valores aí para entrar com essa venda do imóvel Jandira. Então, é mais a dúvida de o que é que o fundo vai fazer então, né? O Jandira a gente vê, o saldo devedor 61 milhões, tem aqui a questão da amortização, né? Seria vendido, então quitaria essa situação, ok? Aqui a gente também tem a questão do fluxo de caixa, a DRE do mês do fundo, né? Ele teve de resultado 48 centavos, distribuiu 45, tem até uma margem para subir mais. E já a gente vai ver, pegando os meses anteriores, né, aquela DRE mais completa, aqui a gente vê um pouco da amortização desse CRI, né, desse imóvel Jandira. Ele já tinha feito a amortização lá em 2022, né, fez também em 2023, nessas ordens aqui, e aí a dívida ficou na ordem dos 61 milhões, que é o que ele tem atualmente, né. À frente temos questão de yield, né, ficaria o yield de 7,9, considerando os 45 centavos de novembro. Aqui a gente tem questão comparativa com a NTNB, né, a rentabilidade vai estar até bem alta, até porque a cota do fundo está bem amassada. Se a gente comparar, ele até faz um comparativo aqui com fundos parecidos, né, fundos comparáveis, né, mas tem que ver a questão também desse deságio significativo, né? Se a gente fosse fazer esse yield comparando com o valor patrimonial, né, fazendo o yield a patrimonial, esse rendimento seria bem diferente, né? A gente já vê aqui os 50 centavos aqui, a gente dividir pelo 68, né, vai dar bem menos de 1%, né, aqui já está quase 1,5%, então tem toda essa diferença, né? À frente aqui a gente vê questão de performance, né? Esse gráfico aqui é horrível. Nunca o pessoal atualiza isso aqui. As cores bem parecidas. Você vê aqui a questão da receita líquida, da receita financeira. Tudo as cores bem próximas, né? A parte que está em cinza também aqui, as cores bem próximas, né? Isso aqui nem tanto, né? Mas essa daqui, a cor já mais próxima, né? Até dificulta um pouco a visualização. Mas, resumidamente, é o que a gente vem lá acompanhando na DRE. Aqui a gente tem questão de rentabilidade. Vê a queda que deu. O fundo deu uma estabilizada aqui, depois deu uma leve subida, depois caiu novamente. O fundo está atualmente aí bem perto de suas mínimas, né? Mínima F25, já bem próximo agora, ok? Então, o fundo aí está praticamente no preço mínimo histórico. E está essa grande dúvida, né, de como é que vai ficar o posicionamento, né, desse patrimônio com esses valores entrando, né, esses imóveis saindo, essas participações diminuindo. Aqui ele faz um comparativo como considerando se o cotista fosse vender a cota ou fosse ficar vendendo a cota considerando o valor de mercado, e aqui a venda teórica do mercado seria então um deságio negativo, né? Ele coloca aqui a situação de caso continuando com a cota, né, ficaria um retorno de 9,4. Claro, isso aqui depende muito de muita coisa, ok? Questão de cenário do mercado, questão de cota, enfim. A DRE, a gente vê o resultado do fundo, foi dos 48 centavos, né, os 2 milhões de reais, ele distribuiu os 45 centavos que a gente já viu, ok? Quem quiser ver no detalhe aqui os meses anteriores, mas a expectativa para o próximo mês, o pessoal só fica na dúvida, né? Tem gente achando que ia distribuir novamente os 90, mas não, calma. 90 foi referente à questão da amortização, foi só meio que teve que se adequar à questão lá da CVM, né? Tirou da amortização, depois coloca de volta com a distribuição. Então, diante disso, eu vou palpitar para os próximos meses, né? Que ele continue aí nos patamares aí de 45 a 50 centavos para os próximos meses, né? Isso considerando o valor do mercado, dá até um yield bem alto, como a gente viu lá, né? Quase 1,5. Aliás, aqui dá 1,46 considerando a cota 34, né? Como a cota tá 26, então esse yield vai ser até bem mais alto se a gente pegar os 45. Pra vocês verem, vai dar bem acima de 1,5 de rentabilidade, né? Vou botar aqui os 27, vai dar 1,66, né? Então, um yield extremamente alto. Claro, tem toda essa questão dessa dúvida, né? De como é que vai ficar o fundo futuramente, ok? Aqui a questão patrimonial do fundo. Ele vai mostrar aqui os números, né? Questão de inquilinos, a gente tem da Fito Via Varejo, né? Os mais conhecidos. No caso, só são, digamos assim, 3 imóveis, né? Sendo que são participações ali em 2 imóveis. Aqui tipo de contrato atípico, né? Contratos ali com prazos
longos, né? Normalmente multas bem altas, caso venha a ter alguma desistência por parte do inquilino. A gente vê aqui por região, tem aqui a distribuição geográfica disso. Nas alocações, a gente vê prazo médio 5,5 anos, questão de vencimento 2028 para frente. As renovações, a gente vê aqui as 3 renovações, 3 meses de renovações, o principal já passou em dezembro, então a gente só tem renovação agora lá depois do meio do ano. E aqui, claro, índice de reajuste é tudo atrelado à inflação. Tudo de ocupado, né? Não tem nada disponível atualmente. E a gente vê o resumo do patrimônio do fundo, dos imóveis, né? No caso aqui, esse Cabreúva, que é o terreno que está então com o fundo, né? Que é o que ficaria com o fundo. O Jandira é o que está para venda, né? Ele está tentando negociar. E esses dois aqui é o que ele tem na parceria junto com a Octree, né? É justamente o que está com a Via Varejo, a da FIT. Então, a participação nesses dois imóveis é 31% em cada, ficaria então 25% nesse imóvel, 25% nesse imóvel, esse aqui sai fora e esse aqui fica, que é o terreno, então ele vai ficar com a verba, né, referente a esse imóvel. Vamos ver o que é que o fundo vai fazer com esse valor e o que ele tem atualmente em caixa, quais os próximos passos, né? Seria interessante já tivéssemos alguma coisa em relatório. Vamos avançar aqui, que aqui a gente tem um fluxogramazinho que mostra resumido como vai ficar a estrutura do fundo. Olha só, o Cabreúva, o terreno, né? O Jandira aqui com a venda seria tirado do patrimônio, né? E aqui os futuros 25% que ele teria, então, no BM, o Log Hill e o Extrema, ok? E a Octree, que tem 38% atualmente, passaria a ficar com 50%. E assim ficaria, então, o fundo futuramente, mas aí com um valor bem considerável em caixa, né? Ele já tem aqueles valores lá atualmente e mais o valor da venda, né, desse Jandira. Então, o fundo vai ficar com caixa bem considerável. Aqui ele mostra como é que fica a questão geral, né, comparativo de alavancagem, né, mostrando como ficaria ao final, né, aquele com as participações de 25% que a gente vê no fim. A dívida líquida aqui está menos 72, porque no caso não teria dívida, né, ficaria um saldo considerável, né, 72 milhões de reais. Quanto ao patrimônio, o valor patrimonial, que é a grande dúvida de como é que ficaria o fundo. A gente tem aqui um total de ativos de 231 milhões de reais, né, abaixo do que ele tem aqui no Status Invest, né, 290, mas a gente vai ter que aguardar para ver onde é que esse valor patrimonial vai parar. Ele também tem um total de passivos aqui. Ele coloca o patrimônio líquido, né, de 125, claro, tem essa questão dos passivos, então fica meio que uma dúvida, né? Mas aí a gente tem um valor aqui, talvez fique esses 231, a gente vai ter que aguardar, até porque tem muita negociação ainda para acontecer no fundo, né? E a grande dúvida que ainda fica é o que é que ele vai fazer com essas verbas, esses valores, se ele vai comprar alguma coisa, né? Até então a gente não tem nada citado disso, ele vai só mostrar aqui um pouco de como é essa questão da Octree, a sociedade, né? Tem pagamento aí para novembro desse ano, ok? Que é um aporte remanescente aí de 81 milhões de reais, que aí então cairia de 31% para 25% a participação do BLMG, ok? Eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, ok? Tem gente aí que pergunta se é uma grande aposta, se é um grande risco, né? Mas aí vai de cada um, tem muitas dúvidas, né? A gente vendo aqui de relatório, tem muitas incertezas ainda para acontecer, sem falar, claro, no cenário macro brasileiro, enfim. Eu peço às vezes aí novamente, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, participe do grupo Telegram, link na descrição. Isso foi tudo que a gente tem para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu. Comenta aí se você já vê o fundo como uma grande aposta ou como um grande risco. Lembrando, a gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos aqui, beleza? Valeu!